No dia 5 de maio de 1993, uma pequena cidade chamada West Memphis, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, acordou mergulhada em choque e medo. 3 meninos de apenas 8 anos de idade haviam desaparecido durante a tarde anterior e, horas depois, foram encontrados mortos em um riacho próximo às suas casas. As vítimas se chamavam Steven Brent, Michael Moore e Christopher Byers, todos amigos e vizinhos, cujas vidas foram brutalmente ceifadas sem motivo aparente. Os corpos foram encontrados em um córrego lamacento, perto de uma área arborizada, com sinais claros de violência extrema e mutilação. A polícia iniciou uma investigação imediatamente, mas os indícios eram poucos e as pistas, confusas. O fato de os corpos estarem amarrados com cordas em posições incomuns chamou a atenção das autoridades, algo que indicava um crime ritualístico ou extremamente cruel. O caso rapidamente ganhou notoriedade nacional, principalmente pela forma bárbara como os meninos foram tratados após a morte. Christopher Byers, em particular, apresentava ferimentos graves nas partes íntimas, o que alimentou teorias sombrias e aumentou a pressão sobre a polícia. Os pais das crianças estavam desesperados, e a comunidade inteira se mobilizou para encontrar respostas. Mas, diante da falta de provas concretas, as autoridades começaram a procurar suspeitos fora do comum. Um trio de adolescentes chamou a atenção: Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Micheley Jr., jovens que viviam à margem da sociedade convencional. Eles eram conhecidos por gostar de música pesada, usar roupas escuras e demonstrar interesses considerados estranhos para a época. Damien, em particular, era fascinado por magia negra e tinha uma postura rebelde, o que o tornou alvo fácil para julgamentos públicos. Sem evidências físicas conclusivas, a investigação começou a se concentrar mais em rumores, aparências e suposições do que em fatos reais. Era o início de um processo judicial que marcaria a história americana por seus erros, preconceitos e pela luta por justiça que viria anos depois. Damien Echols tinha apenas 18 anos na época dos crimes, Jason Baldwin tinha 17 e Jesse Micheley Jr. apenas 16. Apesar da pouca idade, os três já eram vistos como diferentes dentro da conservadora cidade de West Memphis, no interior do Arkansas. Damien era considerado excêntrico, usava roupas pretas, ouvia bandas como Metallica e Megadeth e falava abertamente sobre ocultismo. Ele frequentemente lia livros sobre magia, simbolismo e filosofias alternativas, o que gerou especulações infundadas por parte da mídia local. Jason Baldwin, embora mais discreto, também se vestia de forma semelhante e costumava passar tempo com Damien. Já Jesse Micheley era conhecido por ter dificuldades cognitivas e um QI estimado abaixo da média, o que o tornava vulnerável durante interrogatórios. Nenhum dos três tinha antecedentes criminais graves, mas isso não impediu que fossem rapidamente apontados como suspeitos. A polícia começou a investigá-los com base em rumores e testemunhos duvidosos, sem qualquer prova física concreta. Uma das primeiras acusações contra eles partiu de vizinhos e colegas que os descreviam como estranhos ou perturbadores. Em depoimentos iniciais, alguns moradores chegaram a dizer que os jovens tinham cara de quem faria algo assim, uma afirmação puramente baseada em preconceito. O perfil incomum dos adolescentes contrastava fortemente com o clima conservador da cidade, cheia de valores religiosos e sociais tradicionais. Com a pressão aumentando, as autoridades decidiram convocar Jesse para depor, mesmo sem mandado e sem a presença de um advogado. Esse depoimento viria a ser crucial e controverso para a formação da acusação contra os três jovens. Durante horas sob intensa pressão policial, Jesse acabou confessando envolvimento nos crimes, embora tenha dado informações contraditórias e imprecisas. Foi o início de uma avalanche de julgamentos públicos, cobertura sensacionalista e um processo judicial marcado por falhas. Jesse Micheley Jr., com apenas 16 anos e um QI estimado em cerca de 70, foi levado para interrogatório sem advogado ou responsável legal presente. A polícia o pressionou por horas, usando técnicas psicológicas intensas e oferecendo sugestões sobre como os crimes poderiam ter acontecido. Durante o depoimento, Jesse acabou confessando participação nos assassinatos, mas apresentou uma versão cheia de incoerências.
Ele afirmou que Damien Echols teria cometido os atos mais brutais, incluindo mutilações, enquanto ele e Jason Baldwin estariam presentes no local. Porém, Jesse confundiu datas, locais e até mesmo a ordem dos eventos, algo que chamaria a atenção de especialistas anos depois. Um dos erros mais graves foi dizer que Christopher Byers havia sido esfaqueado no peito, quando na verdade não havia nenhuma perfuração nesse local. Além disso, ele disse que o corpo estava submerso em água profunda, quando na verdade foi encontrado em poucos centímetros de lama rasa. Mesmo com tantas contradições, a confissão foi aceita como prova válida e usada para emitir mandados contra Damien e Jason. O fato de Jesse ter problemas cognitivos e baixa compreensão das consequências de suas palavras foi ignorado durante o processo inicial. A mídia rapidamente noticiou a confissão completa, aumentando ainda mais a pressão pública sobre os três jovens. Em questão de dias, Damien Echols e Jason Baldwin foram presos e acusados formalmente pelos 3 assassinatos. Nenhum deles tinha qualquer tipo de histórico violento ou comportamento agressivo registrado anteriormente. Apesar disso, as autoridades insistiram que o crime foi motivado por rituais satânicos, embora nunca tivessem provas reais para sustentar essa teoria. Com a opinião pública já formada, o julgamento prometia ser um dos mais polêmicos da história do estado do Arkansas. Era o começo de um drama judicial que duraria décadas e mobilizaria o mundo inteiro anos depois. Com as prisões confirmadas, o processo judicial contra Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Micheley Jr. começou a ganhar velocidade. O julgamento foi marcado para acontecer ainda em 1993, num ambiente carregado de emoção, medo e preconceito. A cidade de West Memphis vivia um clima de comoção coletiva, e muitos moradores já consideravam os 3 jovens culpados antes mesmo do início do processo. As autoridades enfrentavam pressão extrema para resolver o caso rapidamente, o que comprometeu desde o início a imparcialidade do sistema. Damien Echols seria julgado primeiro, por ser o mais velho dos 3. Ele tinha 18 anos na época do crime. O promotor responsável pelo caso, John Fogleman, apostou pesado na teoria do crime satânico, mesmo sem provas reais para sustentá-la. Nenhum DNA, nenhuma fibra, nenhum objeto pessoal ou vestígio físico ligava os acusados ao local do crime. Mesmo assim, a acusação construiu seu argumento principal em cima da confissão de Jesse Micheley e no comportamento excêntrico de Damien. Durante o julgamento, testemunhas descreveram Damien como alguém perturbador, citando suas roupas pretas, interesses filosóficos e hábitos incomuns. Um psiquiatra chegou a depor dizendo que Damien sofria de transtorno de personalidade antissocial, embora nunca tivesse sido diagnosticado oficialmente. O júri, formado por moradores locais, estava exposto diariamente a notícias sensacionalistas e julgamentos públicos vindos da mídia e da comunidade. Em meados de novembro de 1993, o veredicto saiu. Damien Echols foi condenado à morte por fuzilamento, uma sentença rara nos Estados Unidos. Jason Baldwin, por sua vez, foi condenado à prisão perpétua após confessar ter estado presente no local, embora negasse qualquer participação direta nos crimes. Jesse Micheley, cuja confissão havia sido usada como base para as outras condenações, também foi condenado à prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Com isso, o Estado declarou o caso encerrado, mas para muitos, algo parecia profundamente errado, e as dúvidas começavam a surgir até dentro do tribunal. Após os veredictos, Damien Echols foi enviado para o corredor da morte no presídio de Warner, Arkansas, enquanto Jason Baldwin foi levado para uma cela comum. Jesse Micheley, ainda menor de idade na época da condenação, foi inicialmente detido em um centro juvenil antes de ser transferido para uma prisão de adultos anos depois. Dentro das celas, os 3 jovens tentavam entender como suas vidas haviam mudado completamente em questão de meses. Damien, que já demonstrava fragilidade emocional antes da prisão, enfrentou sérios problemas mentais dentro do sistema prisional. Ele sofria bullying constante, isolamento e era frequentemente punido por comportamentos considerados inadequados pelas autoridades carcerárias. Jason, mais calmo e introspectivo, começou a estudar direito por conta própria, buscando formas de contestar sua condenação. Jesse,
por sua vez, passou a se arrepender publicamente de sua confissão, afirmando que havia dito o que os policiais queriam ouvir apenas para sair do interrogatório. Enquanto isso, fora das prisões, familiares dos três lutavam incansavelmente para provar sua inocência, mas sem grandes recursos ou apoio jurídico. O caso, entretanto, começava a chamar a atenção de pessoas além das fronteiras de West Memphis, especialmente após reportagens investigativas. Documentários independentes começaram a surgir, questionando a falta de provas físicas e a validade da confissão de Jesse. Um desses projetos, liderado pelo cineasta Joe Berlinger e pela produtora Bruce Sinofsky, viria a se tornar o famoso documentário Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills. Lançado em 1996, o filme mostrava falhas graves no julgamento e destacava o perfil improvável dos acusados como assassinos em série. A partir daí, uma onda de apoio internacional começou a crescer, com celebridades, jornalistas e ativistas se mobilizando por justiça. Músicos como Ed Vedder, Pearl Jam, Natalie Maines, Dixie Chicks e Metallica usaram suas plataformas para falar sobre o caso e pressionar as autoridades. Era o início de uma longa batalha legal e moral que duraria mais de uma década e meio. Em 1996, o documentário Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills foi lançado e mudou para sempre o rumo do caso. Dirigido por Joe Berlinger e Bruce Sinofsky, o filme mergulhou profundamente no crime, no julgamento e na vida dos três jovens acusados. Com acesso exclusivo às audiências, aos depoimentos e até mesmo às famílias dos réus, o documentário mostrou uma versão completamente diferente daquela apresentada pela mídia tradicional. As imagens das prisões, os depoimentos contraditórios da polícia e as falhas na investigação começaram a ser expostas ao público global. Muitos espectadores se sensibilizaram com Damien, Jason e Jesse, percebendo que eles eram jovens comuns, sem histórico violento ou indícios de crueldade. O documentário também destacou a pobreza da região, o preconceito religioso e a pressa das autoridades em encontrar culpados após o crime brutal. A falta de provas físicas concretas era um dos pontos mais questionáveis. Como alguém podia ser condenado sem DNA, sem testemunhas diretas, sem armas do crime? A confissão de Jesse Micheley passou a ser vista como resultado de coerção policial, especialmente levando em conta suas limitações cognitivas. Foi então que começou a surgir um movimento internacional exigindo revisão do caso, liberdade para os três jovens e justiça para as vítimas. Fãs de bandas como Pearl Jam, Metallica e Radiohead se uniram, criando campanhas online, eventos beneficentes e até músicas dedicadas ao caso. Um dos momentos mais marcantes foi quando Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, passou a usar camisetas com a imagem dos três durante shows lotados mundo afora. Além disso, artistas e escritores como Johnny Depp e Natalie Maines também se posicionaram publicamente a favor da inocência dos acusados. A pressão aumentava cada vez mais, e o caso deixou de ser apenas local para se tornar um símbolo de luta contra erros judiciais e injustiças sociais. Apesar da repercussão mundial, as autoridades locais resistiam à ideia de reabrir o processo, argumentando que o sistema havia agido corretamente. Mas, com o tempo, até juízes e promotores começariam a duvidar da veracidade das condenações, e isso abriria caminho para novas investigações. Enquanto a pressão internacional aumentava, novas investigações independentes começaram a surgir, impulsionadas por jornalistas, ativistas e advogados. Uma das descobertas mais impactantes foi a identificação de um novo suspeito, John Mark Biers, pai de uma das vítimas, Christopher Biers. John era conhecido por ter comportamentos estranhos, relacionamentos turbulentos e até mesmo tendências violentas dentro de casa. Ele havia sido interrogado durante a investigação original, mas logo foi descartado como suspeito, sem uma análise mais profunda. Testemunhas relataram que ele se comportava de forma suspeita após o crime, inclusive tentando interferir na cena do acidente onde os corpos foram encontrados. Além disso, há indícios de que ele poderia ter tido acesso às crianças no dia do desaparecimento, algo que não foi levado a sério na época. Outro nome que começou a aparecer nas investigações paralelas foi o de Jenny Willis, um homem com histórico de violência contra menores.
Jenny vivia perto do local onde os corpos foram encontrados e tinha um perfil compatível com o tipo de crime cometido. Em depoimentos posteriores, vizinhos afirmaram que ele já havia sido preso por atos obscenos com crianças e tinha comportamentos perturbadores. Mesmo assim, ele nunca foi chamado para depor ou investigado profundamente pelas autoridades locais. Um dos maiores mistérios do caso é porque tantas pistas foram ignoradas ou mal exploradas durante a investigação original. Muitos especialistas apontam que a pressa em resolver o caso fez com que a polícia se fixasse nos 3 jovens e deixasse de lado outras possibilidades. Com o passar dos anos, familiares das vítimas também começaram a duvidar da culpabilidade dos 3 condenados. Don Hanson, sogro de um dos meninos mortos, chegou a declarar publicamente que achava que Damien, Jason e Jesse eram inocentes. Eram vozes importantes, vindas de dentro da própria comunidade que antes clamava por justiça, e isso abria caminho para uma nova chance de liberdade. Com o crescente número de dúvidas sobre a culpabilidade dos 3 jovens, grupos de apoio ao caso começaram a se organizar de forma mais estruturada. Surgiram páginas na internet, fóruns, campanhas internacionais e até fundos para custear novas investigações e recursos legais. Um desses grupos, chamado Free the West Memphis 3, tornou-se uma das maiores forças por trás da luta pela liberdade dos jovens. Artistas, celebridades e ativistas continuavam usando suas vozes para chamar atenção ao caso, e agora com mais evidências à disposição. Em 2000, o segundo documentário da série Paradise Lost foi lançado, Paradise Lost 2, Revelations. O filme mostrava como os 3 jovens estavam vivendo dentro da prisão e destacava as contradições no depoimento original de Jesse Micheley. Também foram apresentadas provas forenses que não ligavam nenhum dos acusados aos corpos das vítimas, nem mesmo traços de DNA ou fibras de roupas. Apesar disso, as autoridades locais continuavam resistindo a qualquer revisão do caso, afirmando que o sistema funcionou e que não havia razão para reabrir um processo encerrado. Mas, com a pressão pública aumentando, alguns juízes começaram a mostrar sinais de que poderiam reconsiderar o caso. Em 2007, um novo juiz assumiu o controle do processo. David Laser, conhecido por ser mais aberto a revisões judiciais complexas. Sob sua supervisão, foi solicitada uma nova análise forense das provas disponíveis, incluindo exames médicos legais e vestígios encontrados nas cenas do crime. Os resultados confirmaram o que os defensores já suspeitavam. Nenhum material genético encontrado nos corpos correspondia aos dos 3 condenados. Além disso, novos depoimentos surgiram, incluindo testemunhos de pessoas que afirmavam ter visto outros indivíduos perto do local do crime naquele dia. Cientistas forenses independentes também começaram a criticar a metodologia usada durante o julgamento original, apontando falhas graves. Era evidente que algo estava errado, e o movimento por justiça estava mais forte do que nunca, preparando-se para o momento decisivo. Após mais de uma década e meia presos, Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Micheley finalmente viram a liberdade se aproximar. Em 2011, um novo acordo judicial surgiu como alternativa para encerrar o caso sem admitir inocência ou culpa formalmente. Esse acordo ficou conhecido como Alford Plea, uma figura legal nos Estados Unidos que permite a alguém reconhecer que existem provas suficientes para a condenação, sem declarar culpabilidade. Para os 3 jovens, agora homens adultos, era uma chance real de saírem da prisão, mesmo que não tivessem um perdão oficial. O juiz David Laser autorizou o processo, considerando as falhas no julgamento original, a falta de provas físicas e a pressão social que cercou o caso. Em 19 de agosto de 2011, Damien, Jason e Jesse deixaram a prisão após 18 anos trancados, um momento emocionante e histórico. Milhares de pessoas ao redor do mundo acompanharam a notícia com lágrimas nos olhos, especialmente os familiares dos 3 que nunca desistiram da luta. Ao saírem, eles foram recebidos por advogados, jornalistas e fãs que acreditaram na inocência deles desde o início. Johnny Depp e Natalie Maines ajudaram financeiramente nos primeiros passos fora da prisão, garantindo moradia, alimentação e assistência psicológica. Damien, em particular, precisava se readaptar completamente à vida fora das grades, algo extremamente difícil depois de tanto tempo isolado.
Ele sofreu com traumas profundos, dificuldades sociais e até mesmo crises de saúde mental nas semanas seguintes à libertação. Mesmo assim, ele e os outros 2 exonerados expressaram gratidão pelas pessoas que acreditaram neles e pela justiça que, ainda que tardia, finalmente foi feita. Apesar da liberdade, o estado do Arkansas manteve oficialmente a posição de que os 3 eram culpados, o que gerou críticas de especialistas e ativistas. Muitos juristas apontaram que o uso do Alford Plea foi uma forma de o sistema evitar admitir erros graves e possíveis processos por injustiça criminal. Mas, para Damien, Jason e Jesse, nada disso importava tanto quanto respirar ar livre novamente e começar a reconstruir suas vidas. A libertação dos 3 jovens em 2011 foi celebrada mundialmente, mas também serviu como um alerta sobre os perigos do sistema judicial quando guiado por pressões sociais. O caso mostrou como preconceito, julgamento público e falta de provas científicas podem levar à condenação de pessoas inocentes. Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Micheley passaram mais de 18 anos trancados por crimes que não cometeram, um tempo que nunca poderia ser recuperado. Mesmo após a liberdade, eles enfrentaram desafios emocionais, financeiros e sociais, tentando reconstruir suas vidas longe das grades. Damien se mudou para Nova York e depois para Salem, no Oregon, onde escreveu livros, palestras sobre justiça criminal e prática meditação e magia ritualística. Jason Baldwin se converteu ao cristianismo e vive uma vida mais discreta, trabalhando e ajudando outras pessoas que foram vítimas de erros judiciais. Jesse Micheley, após sair da prisão, teve dificuldades em se adaptar à vida fora da cela e, infelizmente, faleceu em 2021 aos 46 anos. Seus legados, porém, vão muito além de suas histórias pessoais. Eles se tornaram símbolos da luta contra injustiças, abusos de autoridade e falhas no sistema legal. O caso também reforçou a importância de investigações forenses rigorosas, confissões coletadas com ética e julgamentos imparciais. Hoje, muitos especialistas apontam o caso como um exemplo clássico de justiça baseada em aparência, onde o perfil dos acusados pesou mais do que as evidências. Apesar da liberdade dos 3, o verdadeiro assassino das crianças ainda não foi identificado oficialmente, e esse é um mistério que permanece sem resposta. Muitos acreditam que John Mark Bierce ou Jenny Willis poderiam estar envolvidos, mas nenhuma investigação formal chegou a uma conclusão definitiva. O que sabemos é que o caso deixou marcas profundas na sociedade americana e inspirou mudanças importantes no tratamento de menores e no uso de confissões sob pressão. Histórias como essa nos lembram que devemos sempre buscar a verdade, duvidar da versão única e questionar sistemas que cometem erros graves. Se você chegou até aqui, é porque acredita que essas histórias precisam ser contadas. Então, agora é sua vez de fazer parte dessa mudança. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber disso e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre casos reais de justiça, direitos humanos e transformação social.